Bom, e falando um pouquinho mais sobre apoio e falta de apoio, Lula reforçou o apoio dele ao deputado federal Guilherme Boulos para disputar a Prefeitura de São Paulo. Esse acordo entre eles foi firmado no ano passado, quando Boulos abriu mão de sua candidatura para disputar o governo do estado em apoio a Fernando Haddad. Agora, tem uma questão muito interessante nessa história toda, porque o PT e parte da ala do PT quer alguém do partido para entrar nessa disputa, o que poderia colocar em xeque, por exemplo, essa candidatura única de Boulos representando a esquerda. Vocês acham que tem muita água para rolar e que algumas decepções podem acontecer nesse caminho? Felipe Monteiro. Eu acho que sim, Mas Lula contradiria a sua própria palavra? Então, essa que é a grande questão, né? Quem conhece o Lula, quem conhece a política feita pelo PT, né? O PT sempre buscou a hegemonia dentro da esquerda, né? Essa é a característica do PT, né? Buscou ser o campo hegemônico dentro da esquerda. Nunca deixou outras lideranças de esquerda saírem, né? Surgirem, né? Eu concordo que o Boulos, ao largar a mão de ser candidato a presidente da República numa negociação com o Lula de forma ampla, né? Para apoiar o Lula para a presidência da República e o Lula apoiar o Boulos para disputar a Prefeitura de São Paulo no ano que vem, foi um acordo que foi feito e foi válido. Mas o PT, como um todo, é um órgão, é uma instituição completamente diferente. Haja visto que ano passado, é bom lembrar que ano passado, quando teve o acordo com aquele candidato, que se o nome dele agora, do PSOL, que agora está na Embratur, né? O Freixo. O Freixo. Marcelo né? Freixo. Para ser o candidato da oposição, o PT até o último minuto quis lançar o candidato próprio, né? Então, assim, eu vejo com naturalidade essa vontade do PT de criar o campo hegemônico da esquerda e brigar com Boulos para a nomeação de quem será o candidato da esquerda ano que vem. Você concorda com o Monteiro, Gani? Concordo sim, né? Dificilmente o PT vai abrir mão de uma candidatura na Prefeitura de São Paulo. E o que isso expõe sobre o PT com a sua principal liderança reafirmando ontem que vai apoiar sim Boulos para a Prefeitura? Então, uma contradição, né? Mas as contradições, elas podem ser desfeitas, né? O presidente Lula mudar de opinião, isso para ele é trivial, né? Ele não vai se envergonhar nada, ele já fez isso diversas vezes. Agora, acredito, né, que o PT não vai abrir mão de algo que é bastante relevante, que é a Prefeitura de São Paulo. A gente está falando da capital mais rica do país, que acaba tendo aí uma projeção nacional, inclusive para lançar candidatos, né? Então, acho que dificilmente, acho que é muito jogo de cena, tem muita água para rolar e dificilmente eles vão abrir mão disso. Há uma defesa de grande parte dos vereadores petistas aqui em São Paulo para que o PT tenha uma candidatura própria em vez de defender Boulos. Como é que você enxerga isso, hein, Gustavo Segré? Como vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito, PT, resolvido o problema. Lógico. Pronto. Mas é assim que funciona. Para mais consultorias, chamem Gustavo Segré. Depois passa o WhatsApp. Mas tem muita lógica essa questão. Por quê? Quando você avalia quem é o representante mais próximo do Lula da esquerda hoje, é Haddad? Não. É a Gleisi Hoffmann? Não. É a própria primeira-dama, Janja? Também não. É o Boulos. Mas o Boulos não é parte do PT, então atrapalha um pouco essa estratégia. Mas se colocarem um vice do PT, resolve o problema, porque vai apoiar o Boulos, o Lula. E o Boulos no sendo PT? Que também pode ser. Na política tudo é possível. Mas o PT esquece que o PT sem Lula não é o PT. Então não importa o que Hoffmann opine, as lideranças digam. Se o Lula determinou, está falado, pronto. Conclua, Monteiro. Não, o que o secretário falou tem toda a razão. Mas o acordo que o Lula fez com o Boulos é ficar o PT com a vice-prefeitura, né? Então esse foi o acordo entabulado entre o PT e o Boulos. Agora é bom destacar o seguinte, né? Por que os vereadores estão tão preocupados em não ter candidato próprio, o PT? Porque quem ajuda os vereadores a serem eleitos é lançar a candidatura própria para a prefeitura. Sim. Então a tendência, se o Boulos for candidato a prefeito, é o PSOL ter mais vereador do que o PT pela primeira vez na história. E isso cria uma certa celeuma dentro do Partido dos Trabalhadores. Cada um pensando em si. Agora, numa rodada geral,
Com Lula no governo federal apoiando o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, de que forma que a direita vai reagir a isso no teu ponto de vista, hein, Alan Gani? Não, sem sombra de dúvidas, o Guilherme Boulos, ele é um candidato bastante competitivo. E vai ser apoiado provavelmente pelo governo que está com a máquina na mão. A máquina na mão, exatamente. E ainda mais competitivo por conta disso, né? Então, é algo aí bastante temerário para a direita, porque eu vejo que hoje o candidato da direita, que é o Ricardo Nunes, não é um candidato muito forte. Muita gente nem sabe quem é o prefeito de São Paulo, não tem um grande feito, então vai ser uma eleição muito dura se de fato for o Guilherme Boulos aí para a direita. Agora, tem uma pesquisa recente do Paraná Pesquisas que mostrou que 57% da população de São Paulo ouvida na pesquisa reconhece e vê com bons olhos a gestão de Ricardo Nunes. Ele poderia estar sendo subestimado rapidamente, hein, eu acho que pelo que está acontecendo aí, a tendência é a direita toda apoiar o Ricardo Salles, e o Ricardo Salles não tem nenhum tipo de concorrente. O que pode ajudar... Ricardo Salles ou Nunes? Desculpa, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Esse seria competitivo, viu? Porque o Ricardo Salles já deve sair da jogada aí depois da falta de apoio do PL. Esse seria competitivo, viu? O que pode cacifar o Ricardo Nunes a realmente fazer frente ao Boulos, né? E uma coisa que o Ricardo Nunes está fazendo de forma bem feita é, nesses últimos anos de governo dele, investir em moradia popular, investir em aluguéis sociais, que é a bandeira do Boulos, né? Então isso pode esvaziar o discurso do Boulos. Fala, Segré. O Boulos tem o tutorial de invasão de terra também, né? Como uma prioridade dele. O fato dele ser candidato vai, pelo menos, apaciguar essa vontade que ele tinha. Mas me parece que a direita vai precisar de um candidato muito forte, porque muitas vezes, mesmo vendo uma gestão boa, concordo com o Alan, você pergunta para as pessoas como é o nome do prefeito, não sabem. Agora, o que pode ser a favor do Nunes é o seguinte, é a rejeição com o Boulos, né? Ele foi ligado ao MTST, invasão de propriedade urbana, então a rejeição é muito grande, pode ter aquele voto útil canalizado para ele.